dando início aqui à gravação da nona reunião extraordinária da CJRI. Eita, a bandeira caiu a conexão dele agora, mas já ele volta. Hoje temos processos da Caxangá Borborema, Conorte e Move Brasil. Fechar o microfone. Ainda não retornou. Mas quando ele retornar, eu questiono se ele tem algum impedimento em relação a essas empresas. Tem algum a fazer, presidente? Diego, tem alguém do jurídico presente na reunião hoje? Olha, até o momento, não. E, conforme eu disse na reunião passada, eu tive uma conversa, né, agora com o novo presidente do CTPM, e ele ficou de tentar resolver essa questão com o jurídico, mas até o presente momento ainda não tem ninguém na sala. Se por acaso entrarem, aí a gente registra em ata, né? Diego, pessoal, eu vou desligar o microfone das pessoas que estão aqui com o microfone aberto. Vou deixar somente da Caxangá, que vai ser a primeira empresa a ser julgada, ok? Obrigado. Ok. Ok, Diego, pode dar início. Ok, então, dando início ao primeiro item da pauta, a empresa Caxangá. O motivo da infração é descumprimento, o relator José Roberto votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Tatiana está escutando? Estou sim. Bom dia a todos. Na verdade, eu não vou falar hoje. Quem falará é Alexander. Ele acabou de entrar. E na sequência, ok. Rosivaldo. Vai dividir o tempo, então, entre Alexander e Rosivaldo, né? Exato. Ok, Alexander, então peça para ele eu ativar já o áudio dele, por favor. eu já pedi. Vou confirmar aqui, só um instante. Alexander, pode falar. Está escutando? Bom dia, estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Bom, para esclarecer, no caso dos ar-condicionados, que não houve falta de esforço, sabe, da empresa para o cumprimento das determinações. Quando houve desligamento por conta da pandemia, para evitar o funcionamento acidental ou até proposital, a gente retirou as correias e desligou a alimentação dos equipamentos. No manual de manutenção, existe uma recomendação de manutenção semanal, mensal e trimestral. Porém, isso é para um equipamento que está em funcionamento pleno. Por não estar sendo utilizado, a empresa optou pela manutenção trimestral e a gente fazia ao pé da letra. Media a pressão, religava o equipamento, media a resistência de bobina de compressor, desempenho do equipamento no sol, fazia as correções que eram necessárias, o que aparecia, e assim nós mantivemos o funcionamento de todos os ar-condicionados durante esse tempo de desligamento. Quando foi determinado a operação com os ar-condicionados ligados, a gente se deparou com defeitos de vazamento pela serpentina do condensador. Hoje a fabricação dessa peça é em alumínio, antes era de cobre, era bem resistente. Daí o alumínio não resistiu às variações de temperatura com carga e descarga de passageiro, né? E isso é um funcionamento bem diferente do que a gente tinha na garagem. E isso não seria problema algum, porque apesar do custo alto dessa peça, da mão de obra para trocar, a empresa sem demora buscou apoio com mão de obra terceirizada, além da mão de obra própria, buscou a aquisição de peça. Foi quando a gente descobriu que, por conta da pandemia, que afetou várias linhas de produção, né, de vários itens de peça, a gente não tinha essa peça disponível no mercado. Então, a gente fez pedido, a previsão de fornecimento era para longa data, essas previsões foram adiadas, a empresa continuou buscando opções, conseguiu corrigir alguns por recuperação de solda, outros tivemos sucesso nessa recuperação. Então, é para esclarecer que não houve falta de esforço nosso,
A gente buscou o que tinha no mercado para corrigir os equipamentos, buscou com mão de obra, buscou com peça, buscou com recurso próprio, e o que foi possível colocar em operação a gente conseguiu. Mas pela falta da peça, alguns não foi possível a gente fazer o cumprimento da determinação. E por não faltar esforço da nossa parte aí, eu peço pela razoabilidade no julgamento das multas em questão. É isso. Senhores, bom dia. Rosivaldo. Apenas para complementar a fala de Alexandre, a fala mais técnica, inclusive o Gustavo na última reunião também colocou da mesma forma, é importante ressaltar também que esse problema, ele não foi, essa preocupação da empresa em tentar solucionar o problema não foi no momento que recebemos as autuações. Desde o ano passado, provamos através das notas fiscais emitidas ano passado, que a gente vem batalhando para colocar eles em funcionamento, inclusive contratando empresa terceirizada para nos ajudar. Então, assim, realmente, a falta de equipamento no mercado dificultou bastante essa atuação nossa. É importante ressaltar também que isso foi um ponto, assim, meio que fora da curva. Apesar do tempo extenso que nós passamos com esse problema, em função justamente da falta de peça no mercado, mas a gente não tinha esse tipo de problema, e tanto é que no final de abril, quando nós sanamos esse problema através de solda e troca de equipamentos, que nós conseguimos, esse problema foi sanado. A gente não vê mais esse tipo de problema acontecer. Lógico, pontualmente, um caso ou outro, você entende que às vezes dá um problema pontual, mas esse problema generalizado que nós passamos foi nesse momento aí, foi nesse período, quando os veículos entraram em operação. Presidente, 4 minutos, viu? Vou concluir. E sofreram toda a pressão de operação. E outro fato também importante destacar é que nós mantivemos o CTN sempre comunicado, né, através de planilha. Semanalmente a gente estava comunicando ao CTN o avanço de serviços que estavam sendo feitos, ou seja, agimos com transparência, em nenhum momento a gente tirou a nossa responsabilidade, corremos bastante, reunimos muito esforço para fazer esse serviço e, graças a Deus, conseguimos sanar esse problema. Por tudo isso colocado, quero pedir aos senhores pela razoabilidade, né, e pelo defendimento do nosso pleito. Agradecer a todos aí, estamos à disposição. Obrigado. Ok, obrigado, operadora. Uma palavra disso. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todos os representantes das operadoras. A DICE, conselheiros, mantém a mesma posição. Pela própria fala de Alexander, houve um problema de manutenção, uma escolha feita pela empresa de retirar correias, de retirar, enfim, partes, componentes do sistema e só realizar essas manutenções semestralmente. Quando o próprio Alexander aí disse que esse equipamento precisa de revisões semanais, mensais, trimestrais, que não foram realizadas. Pelo que ele disse, optou por realizar essas manutenções de forma semestral. Então, eu entendo que não foi um caso fortuito, uma força maior. Foi uma opção que a empresa fez à época. Porque o que foi determinado não foi desligamento do equipamento. Foi determinado que os ônibus que tinham esse equipamento deveriam operar com ele desligado e não desativar o equipamento. Então, eu mantenho a mesma posição dos outros processos. Eu entendo que não houve caso fortuito ou força maior, houve uma opção equivocada, ao meu ver, da empresa, e que a penalização é cabível e que os autos devem ser mantidos. É isso. Pela ordem, presidente. Ok, obrigado a Dice, obrigado a todos. Pois não, amigo? Rapidinho, só para pontuar esse fato, sabe? Porque, na verdade, foi uma situação fora da curva, que a empresa Caxangá, ela não tem esse histórico desse tipo de problema. Então, é importante isso ser considerado, pedir aos senhores que considerem essa razoabilidade nesse processo. Agradeço aí a oportunidade. Ok. Item 1 da pauta, empresa Caxangá, infração de descumprimento de ócio. Doutor Fernando Bandeira voltou? Tem algum impedimento contra a Caxangá? Estou aqui. Não, nenhum. Olha, não tem impedimento, não.
Pois não, doutor? Eu sou pelo deferimento, pela razoabilidade, pelo deferimento deste processo. Ok. Deu para computar, Diego, o voto. Eu sim. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Eu voto com Bandeira pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. Eu voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, Diego. Processo deferido. Deferido 4-1. 4-1. Ok. Obrigado aos representantes da Caxangá. Passamos agora para a Borborema. Item 2 da pauta, PEV quebrada. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Bom dia a todos. A autuação refere-se à PEV, foi o carro 301 na linha TITIP Curado 2. Inicialmente, eu informo aos senhores que o veículo 301 não era reincidente em PEV e foi confirmado no parecer da DICE. Com relação ao fato, não houve a substituição do veículo na linha, porque essa linha estava operando com 2 carros, foi um dia da Sexta-feira Santa, onde a operação foi de domingo, e o fiscal não determinou que o veículo fosse recolhido, justamente porque a linha só opera com 2 veículos. No entanto, a correção foi efetuada no recolhimento à noite do referido veículo. Anexamos também na nossa defesa o relatório histórico do carro e não havia nenhum registro relacionado a defeitos na PEV do veículo, onde acreditamos que o problema ocorreu durante a operação nesse dia. Informo também que a verificação nos terminais das PEVs pelos supervisores continua diariamente e são repassados as informações diárias, né, ao setor de manutenção para as devidas correções. Por fim, eu finalizo e relembro, né, o quanto a empresa já vem trabalhando desde junho de 2022 na manutenção das PEVs. E continuamos nesse trabalho intensamente para atingir o mínimo de quebras ou nenhuma quebra quando da fiscalização dos agentes do CTM. Assim, eu peço aos senhores conselheiros, né, que acreditem a credibilidade no empenho da empresa na reversão de defeitos nesses equipamentos, nessas plataformas. Também em razão, no caso desse veículo autuado não ser reincidente, que votem pelo deferimento do auto 45697. Obrigada. Obrigado, operadora. Com a palavra, a DICE. Bom, conselheiros, não vamos estender, PEV, assunto por demais debatido aqui. Todos os conselheiros recebem as informações que eu envio para verificar os percentuais. Então, cada um tem seu entendimento. Eu só aponto que o horário que foi identificado, essa horário, foi 7h15 da manhã. Ou seja, não vou afirmar, mas provavelmente o veículo já saiu da garagem com esse problema. Mas os senhores têm os seus entendimentos, então pode colocar em votação. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 2 da pauta. PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Deu para computar, Diego? Oi, deu sim. Ok. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido. 3-2. 3-2, ok. Item 3 da pauta é a ausência de despachante no terminal. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento.
Ok, com a palavra a operadora. Inicialmente, eu registro que a resolução 011/2018 não foi descumprida pela empresa. Haja vista que na data autuada, né, as linhas que operam no TI-TIP totalizavam 12 veículos, conforme demonstramos na defesa, e estando de acordo com a resolução 011/2018, operando com até 12 veículos quando operam mais de uma linha no terminal. Outro fato que saliento é que as linhas não deixaram de ter a presença física do despachante nesse TI. Apenas pela redução de frota e pelo monitoramento das linhas também via o controle de operações interno da empresa, apenas nesse dia a gente colocou um horário especial de maior movimentação de usuários de 10 às 18. Comprovamos a presença do fiscal nesse horário através da ficha de apontamento do fiscal. E, como eu comentei, no horário anterior e posterior ao horário em que o despachante estava presente fisicamente, as linhas que operam nesse TI foram devidamente monitoradas pelo CCO, como previsto na resolução 011/2018. Ademais, né, com os sistemas tecnológicos atuais de monitoramento da operação, eles são tão eficientes para o controle da operação. Não foi ocasionado nenhum transtorno na operação das linhas, né, dentro dos limites de frota indicados na portaria e que foram cumpridos pela empresa operadora. Portanto, a gente considera como injusta a referida autuação, até porque tratou-se de escala especial de feriado, onde entendemos não ser necessário pedir autorização ao CTM para operar apenas nesse dia, em horário especial, com um despachante, e não com dois, como usualmente, diariamente, operamos com dois, porque a quantidade de frota ultrapassa o que estabelece a resolução. Diante do exposto, peço aos senhores conselheiros, né, e pela razoabilidade, acolham o nosso pedido de deferimento desse auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra disso. Bom, conselheiros, estamos discutindo aqui a resolução 011/2018. A empresa só se apega a uma questão, que teria uma suposta autorização para a retirada do despachante por conta da quantidade de veículos na frota. Não é isso que a resolução diz. A resolução é bem claro em seu artigo 2º que a transferência do despachante somente será realizada após análise e autorização formal do CTM, que deverá ser provocado mediante envio de ofício pela empresa permissionária ou concessionária, solicitando e justificando o devido pleito, inclusive constando no corpo do ofício a concordância do previsto nesta resolução. Não fez nada disso. Ela entende que não tem necessidade de solicitar essa autorização. É errado. Ela tem necessidade, sim, está bem claro na resolução, no seu artigo 2º. Se não fosse isso, ela poderia botar que cumpriu outras coisas que diz o artigo 5º. A linha teve um ICF de 99,5% da frota por quinzena da operação, teve um índice de cumprimento de viagem de 98% por quinzena de operação, apresentou um índice de cumprimento mínimo de intervalo de 95% por quinzena da operação, para poder fazer essa retirada? Não. Ela fez a retirada porque simplesmente entende que não havia necessidade do despachante lá. E nós não podemos trabalhar assim, nós não podemos permitir assim. Existe uma regulamentação para essa retirada, e essa regulamentação tem que ser cumprida. Como a empresa não cumpriu, foi devidamente autuada e seu pedido, em primeira instância, foi devidamente negado. Então, entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigada. Presidente, eu poderia só fazer um pequeno comentário.
Pois não? Pois não. Pronto. É que, com relação ao que Fábio falou, nós não pedimos porque se tratava de um dia. Diariamente, como eu falei, de segunda a domingo, a gente tem despachante, 2 despachantes no terminal. Esse dia foi um dia eventual, onde a redução de frota nesse TI foi reduzida devido ao feriado, e a gente não deixou nem de monitorar a linha, então não havia sentido pedir permissão ao Grande Recife, pelo menos no nosso entendimento, por causa de um dia, ainda mais que teve um fiscal lá, só não foi no horário normal, habitual, de 6 da manhã, 5 da manhã, até 23 horas. Mas havia o monitoramento, o CCO funciona 24 horas e tem perfeitamente condição de acompanhar a operação das linhas. Obrigada. Ok, a Dice, quer falar mais algo? Continua o mesmo entendimento. Não interessa se é um dia, 2 dias, se é um dia atípico, se é um dia típico. A empresa tem que solicitar. Já poderia ter feito previamente, para todos os dias feriados que virão aí. Por que não fez? Não sei. Porque para fazer isso, ela tem que cumprir, provar que aquele artigo 5º, que tem os índices de cumprimento de intervalo de viagem de frota na quinzena, para poder ser autorizado. Por que não apresenta esses índices? Então, não pode ser assim. Existe um regulamento e ele tem que ser cumprido. No caso, Fábio, tem que ter autorização. Tem que ter autorização formal do CTM. Tem que ter autorização. Tem que ter solicitação e autorização. Isso. Ok, entendi. Processo número 3 da pauta em votação. Ausência de despachante no terminal. Conselheiro Cleide, seu voto. Por ser um feriado, né, e não ser uma coisa costumeira, eu vou pela razoabilidade dessa vez, tá certo? Eu vou com o relator. Conselheira Marcela, seu voto. Também pela razoabilidade, por ser um feriado, eu vou com o relator. O Fernando Bandeira, seu voto. Pela razoabilidade, sou pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo deferido 4-1. Deferido 4-1. Ok. Então, finalizou Borborema. Obrigado, Eneida. Tenha um bom dia. Passamos agora para os itens da Conorte. Previamente, a representante me falou quais eram os itens que ela desejava, que ela autorizava, né, na verdade, que a gente fizesse o julgamento em bloco. E ela pediu que separasse apenas os itens 6 e 7, 5 e 8, em 2 blocos, né? Então, passamos agora para o item 4, não realização de horário. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom dia, conselheiros. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Sou Cristina aqui, estou representando a Conorte, certo? Com relação a esse auto de infração, conselheiros, como foi relatado na defesa e no recurso, o veículo estava cadastrado no sistema GPS MOB S2, né? Que também já foi concedido o acesso a esse sistema para o CTM, né? E aí, já teve outras discussões aqui também, em relação ao acesso, deixar de ter acesso, né? Mas em que pese, por mais que tenha esse problema de acesso, né? Todas as provas estão ali nos autos. Então, a gente provou através do relatório do tempo de viagem e do replay que a viagem foi realizada, certo? Então, os passageiros foram atendidos, não teve nenhum problema e foi feita essa viagem. Então, assim, eu peço pela razoabilidade dos senhores, por todas as provas que temos nos autos, para que não seja indeferido e seja deferido esse auto. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, a Dice. Bom, conselheiros, é aquilo que eu disse na outra reunião, que iam chegar vários processos com essa questão. Não tenho acesso a esse MOB S2, a Dice não tem acesso. O sistema de monitoramento do Grande Recife não tem acesso. Mais uma vez, semana passada, conversei com o pessoal e disse, não temos acesso ao sistema Borborema, ou da Conorte. Não podemos atestar que essa informação que está aí nesses relatórios são verídicas e que refletem a realidade da operação. Por esse motivo é que eu mantenho o dito no parecer.
a empresa não faz prova de que o horário foi realizado. Então, não vai ser Filipine que vai atestar que esse relatório reflete a realidade da operação, se nem o próprio sistema de monitoramento, gerência de monitoramento do CTM o faz. Então, por conta disso, entendo que a empresa não faz prova da realização do horário e que o auto deve ser mantido. Ok. Obrigado, Adice. Em votação, processo número 4 da pauta. Não realização de horário. Presidente, Foi não? Fábio, a empresa está anexando aqui, no anexo, página 14, né, tempo de viagem. Deixa eu abrir aqui. Página 14. No anexo tempo de viagem. E aqui já diz tudo já, que ela não realizou, né? Está dizendo aqui 4 viagens programadas, ela realizou somente 2 viagens, se eu não me engano. Pode me confirmar aí, Fábio? 13, 14. Porque esse é o sistema da CITAT. Que ela diz que não está instalado nesses ônibus. Aí complica. Aqui está dizendo que só foi realizado 2 das 4, 2 viagens, está vendo aí? Fábio. Exato, exatamente. Então aí não tem nem ponto de Se tivesse aí os 4 registros, aí estava discutindo isso. Eu tinha cancelado, é o que eu disse aos senhores na outra reunião. O sistema CITAT está homologado e eu não discuto mais com o sistema CITAT. Se o fiscal disser, não fez, e o sistema CITAT dizer, fiz, houve um arquivo do fiscal, está feito e eu cancelo. Mas no caso, não tem, né? Okay. Mais alguma indagação, conselheiro? Ok. Pronto. Colocar em votação. Processo número 4 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Esse horário não realizado é o inicial, é o primeiro horário ou não? Bacurau, é Bacurau. É Bacurau, né? Bacurau. 3 da manhã. Bacurau é complicado porque só tem aquele carro, né? Então as pessoas, para poderem, né, chegarem em casa do trabalho, só tem ele. Então, por esse motivo, voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Vereador. Zé, está ouvindo? Agora estamos. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto? Eu voto com a relatora, indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido 5-0. Indeferido 5-0. Agora vamos para os itens 5 e 8, também na realização de horário. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, os veículos dos itens 5 e 8 dos autos de infração, eles não realizaram o horário em razão de problemas mecânicos. Um deles foi o ar-condicionado e o outro foi o problema no motor. Como acredito que todos aqui tenham ou já tiveram um veículo, sabe que para realizar esse conserto, né, não é de maneira rápida, e principalmente quando se trata de motor, né? Então, assim, foi por um motivo, justificado, né? Não foi possível realizar essas viagens, mas a empresa, em todo momento, desde que teve conhecimento do fato, tomou todas as providências para poder realizar esse conserto. Por esse motivo, eu peço para os senhores que seja deferido esses autos de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, vamos lá, conselheiros. O processo 5. O carro quebrou às 7h30. Deixou de fazer o horário de 9h36, mais de 2 horas do tempo concordado por essa comissão para a substituição de veículo. Então, não há motivo para cancelamento do auto, deve ser mantido. O outro auto, o carro quebrou às 14h50, deixou de fazer o horário de 18h46, muito além do tempo que essa comissão entende como razoável.
Então, eu entendo que todos os 2 autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processos 5 e 8 da pauta. Doutor Fernando, seu voto? Eu voto pelo indeferimento. Ok, vereador Júnior, seu voto? Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto? Foge totalmente da razoabilidade, mais de 3 horas, inclusive. Indeferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 5-0. 5-0. Passamos aos itens 6 e 7, também na realização de horário. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, nos veículos dos itens 6 e 7, né, houve também problema justificado, mas ambos os veículos voltaram a realizar as viagens num período inferior a 2 horas, conforme dito no julgamento do anterior, né? Esse é o tempo que a CJRI entende como razoável, né? Então, no item 6, né, ele deixou de fazer o horário das 7h06 e já voltou às 8h02, ou seja, menos de 1 hora aí, já tinha voltado a realizar as viagens. E no item seguinte, a mesma coisa, certo? Menos também no período inferior a 2 horas, que é o entendido pela CJRI. Por esse motivo, eu peço pelo deferimento dos autos de infração. Ok, com a palavra, Adice. Ok, conselheiros, nesse caso não é quebra, é o contrário do outro. Não entrada de frota, o veículo quebrou na operação, não deixou de ia entrar em operação, apresentou defeito, segundo a operadora, aí não realizou o horário de 7h06, horário de entrada de frota e de pico da linha. No outro auto, deixou de realizar o horário de 5 horas da manhã, entrada de frota, começo da operação. Em nenhum dos casos há justificativa para isso. As quebras foram detectadas na garagem, a empresa dispõe de frota reserva para isso, continuo sem entender porque a empresa não faz uso de frota reserva, fica sempre esperando o conserto do veículo, se der ou se às vezes não dá. Então, todos os 2 autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 6 e 7 da pauta. Não realização de horário. Vereador Júnior, seu voto? Pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto? Pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto? Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto? Entrada de frota, sagrado isso, indeferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 5-0. 5-0. Passamos então para o item 9, alteração de óleo. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, nesse dia do auto de infração, foi o dia 21 de março deste ano, não sei se todos vão lembrar, mas nesse dia, assim como a gente está vivendo agora, foi um dia de muita chuva, né? Vocês podem pesquisar por reportagens na internet, né? Foi uma chuva moderada a forte, que acometeu toda a região metropolitana. E, então, tivemos operadores, tivemos mecânicos, que não conseguiram comparecer. E um dos BRTs sofreu de um problema mecânico, e a gente não tinha um mecânico ali para poder realizar esse conserto o mais rápido possível, diante de todos os transtornos, né, sofridos naquele dia. Então, por mais que tenha ocorrido toda a chuva, a empresa não deixou de atender todos os passageiros, né? Então, ainda foi disponibilizado, as outras linhas também estavam circulando, mas infelizmente os problemas mecânicos que tiveram ali, a gente não tinha todos os operadores disponíveis para realização justamente em razão dessas chuvas, em que as ruas estavam alagadas, né, e que estava dificultando a circulação das pessoas na cidade. Por isso a gente pede o deferimento em razão da razoabilidade, em razão desse fato fortuito aí, dessa alta chuva, que inclusive é bem parecido com o que a gente está passando, que passou ontem
e se estendeu até hoje. Obrigado. Com a palavra, Disse. Ok, conselheiros. Veja, esse caso aí é simples. Eu não entendo que a chuva não tem nada a ver com a questão. A empresa diz que não completou a nota de BRT porque teria 2 BRTs quebrados. Ok, 2 BRTs quebrados, a gente viu ali na defesa. Só que ela tinha, né? O PCO da época da autuação era de 64 veículos tipo BRT cadastrados. Ela é remunerada 64 veículos BRT. E tinha a época para operar 43 veículos. Ou seja, uma diferença muito grande entre o que está recebendo e o que está operando. Então, não há motivo para ela não fazer essa substituição do veículo. Ela tinha, à época, quantidade de veículos suficiente para querendo fazer a substituição. Como eu disse na parecer, eu veria razoabilidade se tivesse substituído o BRT por 2 pesados, que aí ia manter o carregamento da linha. Mas não o fez. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Disse. Em votação, processo número 9 da pauta, alteração de uso. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Nesse caso, vou pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. E Diego, processo deferido, 3-2. Deferido 3-2. Item 10 também alteração de uso. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Com a palavra, a operadora. Desculpe, prezado, estava fechado o microfone. No caso em comento, nós atuamos com 14 BRTs e 6 pesados com A. Né? Infelizmente, um dos veículos estava com problemas mecânicos, mas pensando justamente no interesse da população, no interesse público, né, de atender todas as pessoas, nós substituímos um BRT por um veículo pesado com A, para que não deixasse de ser atendido aquelas pessoas que precisavam daquela linha. Então, assim, realizamos todas as viagens, por mais que não tenha sido de acordo com o que estava já programado, mas não houve prejuízos à população e a população foi atendida. Por esse motivo, a gente pede que continue com o deferimento do referido auto. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, uma coisa do anterior, inclusive a quantidade de quebras, são sempre 2 BRT quebrados. E continua a mesma coisa, ela tem 43 veículos para operar, é o previsto na programação diária. E ela tinha 64, ela era remunerada por 64 veículos. Ela só mostrou que tinha 2 quebrados e o resto fica parado lá na garagem, sendo remunerado pelo Estado e sem operar. E isso não, entendo que não justifica, não. Se ela tinha tanta preocupação com o usuário, poderia ter colocado 2 com A, 2 pesados com A, para substituir essa BRT, mas também não fez. Ou seja, teve uma redução do dia de consumo de óleo diesel, teve redução do desgaste de pneus e recebeu pela quantidade de BRTs que tem cadastrado. E eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado a Diz pelo esclarecimento. Processo número 10 da pauta em votação. Redução da quantidade de veículo articulado. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Eu voto com o relator, pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 3-2. Ok. Item 11, ar-condicionado com defeitos.
O vereador votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, esse assunto já é muito debatido aqui na CJRI, né, com relação ao ar-condicionado. Como todos sabem, Recife é um lugar muito quente, né, e é impossível a gente manter aquela temperatura dentro do veículo, por mais que fosse que a gente quisesse, e a gente batalha para isso, não é? Mas o veículo sempre está ali com a porta aberta. A quantidade de passageiros que vão entrando permanece aquela porta aberta por mais tempo. Então, fica muito difícil de poder manter a temperatura de dentro com a temperatura de fora, né? Então, fica tentando sempre manter o equilíbrio entre as duas temperaturas. Mas, com as temperaturas da nossa cidade, bem como com a quantidade de paradas que o veículo faz e o tempo que a porta permanece aberta, é impossível que esse veículo mantenha a temperatura desejada. Por isso, nós pedimos pela manutenção do deferimento. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Bom, conselheiro, isso a gente já discutiu. O equipamento estava marcando 26 graus no interior do veículo, enquanto a temperatura externa era 32. Essa questão de abertura e fechamento de porta, o veículo já é projetado para isso. Se a cortina de ar estiver funcionando a contento, não vai acontecer essa troca de calor. Então, não existe motivo justificado para a não manutenção do alto. O alto deve ser mantido porque o equipamento não estava refrigerando a contento. É isso. Ok, obrigado a Diz pelos esclarecimentos. Processo número 11 da pauta, ar-condicionado com defeito. Conselheiro Cleito, seu voto. Deferimento, 26 graus, acredito que seja tolerável. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu vou pela razoabilidade, vou pelo deferimento. Eu vou pelo indeferimento, Diego. Processo deferido 4-1. Ok, 4-1 indeferido. Item 12 é queima de parada. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Bom, conselheiros, infelizmente nesse caso, né, o motorista ele queimou a parada e quando tomamos conhecimento do fato, aplicamos a advertência no motorista, que foi inclusive juntado aos autos, né, e estamos sempre junto aos nossos colaboradores, fazendo sempre cursos e mantendo essa orientação de não realizar essas infrações, né. Então, nós pedimos pelo deferimento do auto. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Necessidade de estender, conselheiro. Queima de parada, eu considero isso a infração mais grave que tem dentro do regulamento. Então, o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, disse. Processo número 12 da pauta. Queima de parada. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido 5-0. Ok, último item da Conorte, efetuar desembarque fora dos locais determinados. Zé Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. E por fim, conselheiros, né, foi relatado nesse auto de infração que o veículo foi parado fora da área de desembarque e que isso gerou um tumulto no terminal, né. Não acredito que seja de conhecimento de todos. Lá no terminal só cabem 2 veículos na realização do desembarque. Então, isso gera um tempo, né, para que os veículos da frente realizem o desembarque, né, para que os outros possam seguir. Quando o nosso veículo chegou no desembarque, já haviam 2 lá, desembarcando os passageiros. E aí o motorista ficou aguardando. Mas os passageiros começaram a tumultuar dentro do ônibus, pedindo para a abertura da porta.
por mais que seja errado, né? Mas zelando pela integridade do motorista, ele abriu a porta, né? Diante dos xingamentos, de todo o tumulto que estava sendo realizado dentro do veículo, para que houvesse a descida. Então, ele verificou se seria seguro para os passageiros descerem, né? E realizou a abertura. Com isso, durante a descida dos passageiros, os 2 veículos que já estavam desembarcando na frente saíram e ele não conseguiu realizar o andamento por conta do desembarque. Em razão disso, eu peço a razoabilidade dos senhores e da senhora para a aplicação da razoabilidade e o deferimento deste auto. Ok, obrigado. Com a palavra disse. Bom, conselheiros, me desculpe a representante da operadora, mas isso aí é uma narrativa. Isso aí é o que o motorista disse que ocorreu. Não há nenhuma prova de que isso tenha ocorrido. Inclusive, se olhar as fotos que a empresa botou no processo, ela botou a foto de um carro dela parado lá, sem o motorista dentro, na área de desembarque. Realmente, se for assim, não vai ter nunca espaço na área de desembarque para os veículos pararem. Ela própria bota umas fotos dos motoristas dela cometendo irregularidades, o carro está parado sem o motorista dentro, com as 3 portas abertas, enquanto o outro carro, que parece que é um carro da Transcol, tenta chegar lá no desembarque e não pode, porque o outro está lá, estacionado. Então, simplesmente se tratou de uma narrativa. O fiscal tem fé de ofício, tudo bem, é relativa, mas ela pode ser afastada por provas robustas, e não pelo que a empresa apresentou no processo. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Processo 13 da pauta. Efetuar desembarque fora dos locais determinados. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo indeferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Conselheira Marcela, seu voto. Eu, pela falta de conteúdo no anexo de provas, eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Diego, processo indeferido, 5-0. Ok, finalizamos então com a nota. Obrigado, Cristina, pelo comparecimento. Obrigada, conselheiros. Bom dia para todos. Passamos para a MOB Brasil, a representante é a Estela hoje, não é? Está ouvindo, Estela? Olá, gente. Bom dia novamente a todos. Bom dia. Estela, nós temos os itens 14, 15 e 16, que são não realização de horário. A gente pode fazer em bloco? Podemos fazer em bloco, sim. Tá, ok, obrigado. Ok, com a palavra a operadora. Senhores, esses itens tratam de não realização de horário e eles se deram pela mesma razão. Houve quebra durante a operação desses veículos, eles precisaram ser recolhidos, substituídos, e tudo isso foi feito em tempo hábil, as linhas foram repassadas, colocamos outros veículos para substituir esses que quebraram, mas, infelizmente, esse trâmite de recolher veículo, colocar o outro na linha, às vezes não ocorre de forma tão imediata. A gente precisa de tempo, depende de onde o veículo quebrou, depende da distância da garagem, enfim. Tudo isso. Eu gostaria, então, que vocês levassem essa situação em consideração. A gente acabou completando a frota novamente nessas situações, mas, infelizmente, esses trâmites levam tempo. E aí, em razão disso, ocorreu a perda de horário aí, de algumas viagens não serem realizadas. Mas aí eu gostaria que vocês fossem pela razoabilidade nesses 3 itens da pauta. Ok, obrigado. Com a palavra a Dice. Bom, conselheiro, vamos lá aos processos. A empresa sempre diz que foram quebras. Mas não há discriminação de quebra. A gente procura no RDO dela, não tem nada. Não tem nem a quebra, nem a informação do horário não realizado. Essas informações só aparecem na defesa. E aparecem assim. Houve quebras.
Tá, de que veículo, em que horário? Comunicou no RDO, cadê o print do RDO? O RDO é online, a empresa preenche lá na garagem. Ou seja, não há nenhuma prova de que houve quebra. Dessa forma, os autos têm que ser mantidos. É isso. Obrigado, Adice. Em votação, processo 14, 15, 16 da pauta. Não realização de horário. O Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Indeferido no que eu sou do meu e dos outros dois também. Deu para computar, Diego? Deu sim. Conselheira Marcela, seu voto. Voto com o relator. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento nas quais não sou relator. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego, de todas. Estão todos indeferidos, 5-0. Todos esses três, né? Passamos agora para 2 de anjo da guarda, 17 e 18. Podem ser juntos, Gustavo? Pode sim, podemos sim. Sorocaba e CLT. E com a palavra, a operadora. Senhores, esses dois itens com relação ao anjo, eu queria alertar que as quebras se deram durante a operação. Os carros saem da empresa vistoriados, o motorista faz um checklist e um dos itens é o de anjo da guarda, inclusive devido à sua importância. Mas, infelizmente, ocorrem quebras dentro do uso do veículo. E aí a gente precisa realmente fazer o reparo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para o ponto do auto do item 17, porque nesse caso específico, houve aí o bis in idem, que é justamente a empresa ser penalizada 2 vezes, o que não é admitido, né? Inclusive no nosso ordenamento jurídico. Foram 2 autuações sobre o mesmo veículo, sobre a mesma linha, na mesma fiscalização. Então, se não pela ponderação e razoabilidade de que as quebras ocorreram durante a operação, que no item 17, no auto do item 17, os senhores considerassem essa dupla penalidade e cancelem esse auto. Obrigado. Ok, com a palavra, Adice. Bom, anjos da guarda, espero que os conselheiros mantenham o mesmo entendimento que têm tido de considerar a segurança dos usuários e de que os autos sejam mantidos. Quanto ao bis in idem citado pela empresa, inexiste. O artigo 161 é claro. Na hipótese do cometimento simultâneo de 2 ou mais infrações do mesmo ou de grupos diversos, serão aplicadas as penalidades correspondentes a cada uma delas. No caso, esse carro foi autuado por anjo da guarda, esse auto em questão, e foi autuado por pé de quebrada, que é outro grupo tirado em outra autuação, conforme previsão legal do regulamento do STCP. Não existe bis in idem, não existem 2 autuações de anjo da guarda desse mesmo veículo, no mesmo horário, na mesma data. Então, essa preliminar da empresa deve ser rechaçada e os 2 autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Processos 17 e 18 em votação. Anjo da guarda sem funcionar. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Anjo da guarda, indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Ok, os 2 indeferidos, 5-0. Itens 19 e 20 também são os 2 com o mesmo motivo, operar com veículo sem catraca e sistema de bilhetagem de linha não autorizada. Podemos juntar os 2, Estela? Podemos sim, Pedro. Obrigado. Ok, com a palavra, a operadora. Senhores, em primeiro lugar, o que está sendo considerado aqui é a máxima de atender aos usuários dessa linha, certo?
Os veículos foram utilizados a fim de minimizar os impactos de algumas quebras que ocorreram nesses dias específicos. Essas quebras foram informadas em RDO dos veículos que estavam operando na linha, e assim, objetivando tão somente garantir o atendimento das demandas dos usuários, a gente entendeu que precisaríamos fazer uso desses veículos. Além disso, né, como se isso já não fosse motivo suficiente, atender os passageiros e aos clientes, vocês precisam levar em consideração que nessa linha, os 28 pontos que a linha atende, as paradas que a linha atende, só 3 são pontos convencionais. Assim, a operadora entendeu que maior do que o prejuízo de operar com esse tipo de veículo seria deixar de atender a demanda dos usuários na linha. Então, eu gostaria que os senhores fossem razoáveis na hora do julgamento. Obrigada. Ok. Com a palavra disse. Ok, conselheiros. Vamos abstrair essa questão do atender os usuários, não prejudicar e tal. Qual foi o motivo para a utilização de carro nessa condição? Quebra. É o que ela diz na sua defesa. Quebras. Quais carros? Que horários? Está aí o RDO no parecer técnico, está o RDO anexado ao carro. Não sei qual é esse RDO que a empresa fala, que diz que informa, que não é o RDO real. O real está aí no processo. Não houve nenhuma ocorrência de quebra na linha autuada nas datas. Se não houve ocorrência de quebra nas linhas autuadas, não houve motivo para a substituição de veículo. Logo, a tese da operadora de que substituir o veículo por conta de quebra vai por água abaixo. Então, os autos devem ser mantidos. Ela colocou os veículos porque quis e não por motivo de quebra. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 19 e 20 da pauta. Operar com veículo sem catraca, sistema de bilhetagem. O Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Deu para escutar, Diego? Indeferimento, né? Isso. Ok. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Vereador. Pois é. Seu voto. 17, né? Indeferimento. 19 e 20, vereador. Os itens 19 e 20. Eu sou o relator, é deferimento. Só de um. Acompanho o deferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Ok, então eles foram indeferidos 4-1. Ok. Passamos agora para o item 21, que é não apresentar veículo agendado para vistoria. Ok, com a palavra operadora. Senhores, o que ocorreu nesse ponto específico, nesse fato, é que os veículos realmente não foram apresentados, porque eles não ficaram prontos a tempo, em razão da falta de peças. As autuações ocorreram no dia 9, 10 e 13 de agosto de 2022. Nesse período, a gente ainda tem hoje em dia, mas principalmente nesse período, em detrimento de todos os infortúnios que a pandemia trouxe, a gente tem uma dificuldade imensa de encontrar peças, principalmente para esses veículos, que são veículos antigos. Então, em razão da falta de peças, né,
a gente não conseguiu deixar os carros prontos a tempo de apresentá-los eles na vistoria. Não houve má fé por parte da empresa, a gente apenas não conseguiu deixar os veículos prontos a tempo. Contudo, objetivamos realmente realizar as vistorias logo em sequência, né? As autuações foram 9, 10 e 13, logo nos dias subsequentes, 14 e 15, a gente realizou a vistoria desses veículos e eles foram aprovados. Ou seja, realmente não é brincadeira, não é por falta de compromisso que a operadora deixou de apresentar. Apenas não conseguimos as peças no tempo hábil para fazer os ajustes e reparos no veículo. Então, gostaria que os senhores fossem razoáveis, seguissem o princípio da razoabilidade para o cancelamento desse ponto, desses autos. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros, eu entendo que não tem que se ver pelo princípio da razoabilidade. A marcação é feita pela operadora. Nós demos, embora seja um dever do CTM, nós, em comum acordo com todas as operadoras, dizemos, faça a sua escala de vistoria de acordo com o carro que vai descer, com sua vistoria trimestral, semestral, de quilometragem, para impactar o menos possível na operação da empresa. Então, a empresa vai e agenda os veículos nos dias que lhe é mais conveniente, que o carro já deveria estar pronto. Se você não pode agendar um carro achando que ele vai estar pronto. O carro tem que estar pronto quando você agenda. E ela agendou, não apresentou. Tem algum microfone aberto aí. Poderia ter... Deve ter, sim, mas eu não estou sabendo, não. Mas deve ter alguma coisa lá no pátio. Diego, está aberto aí o microfone. A empresa poderia ter cancelado o agendamento, também não fez. É irrelevante que depois o carro tenha sido aprovado. O relevante é que naquela data em que a equipe se deslocou para a garagem, podia estar fazendo vistoria de carro de outras empresas que não foram agendadas nesse dia, por já estar comprometido com o agendamento da MOB, e chega na garagem e o carro não é apresentado, não está pronto. Então, o auto deve ser mantido até para servir pedagogicamente, não só para a MOB, mas todas as empresas para apresentarem os veículos à vistoria quando o carro efetivamente estiverem prontos. É isso. Ok, obrigado, Adice. Processo número 21 da pauta. Não apresentar veículo agendado para a vistoria. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok, Diego, processo indeferido, 5-0. 5-0. E em 22, a solicitação de embarque de parada. Cleiton votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, o que aconteceu nessa ocasião especificamente, quando nós fomos tentar entender com o motorista o que aconteceu, que o que houve foi a sinalização do passageiro que demonstrou a intenção de embarcar quando o veículo já estava praticamente em cima do ponto de embarque, né? E aí, justamente para evitar uma colisão, para evitar queda, para evitar qualquer situação que prejudicasse a segurança mesmo da operação, o motorista não efetuou nenhum tipo de freada brusca para atender esse passageiro. Então, o que aconteceu aqui? Ele sinalizou em cima, a gente não tinha como fazer a frenagem adequada, ou seja, teria que ser de forma brusca, isso poderia ocasionar uma colisão,
queda de passageiro, porque o veículo estava com passageiros em pé, inclusive dentro dele. E, além disso, se a gente fosse realmente parar, a gente não iria conseguir parar no ponto de embarque, ele pararia bem à frente. Isso também é algo que não é aceitável pela operação que a gente faz, tampouco pelo próprio órgão, né? Quando a gente para fora dos locais de embarque, a gente também é penalizado por isso. Então, para evitar toda essa situação, uma colisão do carro que vem atrás, algum dano aos passageiros que já estavam embarcados e até o cometimento de uma infração, o motorista da gente seguiu. Ele não teve tempo hábil de realizar a parada. Então, em detrimento disso, que não houve o atendimento desse passageiro. Vocês imaginem que é a mesma coisa de eu estar conduzindo meu veículo. O sinal está verde e, de repente, ele fica amarelo e, em vez de eu seguir, eu paro bruscamente. A quantidade de colisões que acontecem em razão de frenagem brusca é imensa. Então, eu gostaria que os senhores considerassem toda essa situação que ocorreu e foi o que a gente identificou na apuração que nós fizemos. Obrigada. Ok, com a palavra disse. Ok, conselheiro, isso aí é uma narrativa da operadora, né? É uma narrativa que o operador fez, querendo transferir a culpa do cometimento da irregularidade dele para o usuário. O usuário deu em cima. O auto é bem claro, ele já vinha pela faixa da esquerda. Ele já vinha com intenção de não atender parada nenhuma. Não tinha ninguém em pé, o carro estava com a bancada completa. Ou seja, ele não atendeu a parada simplesmente por um motivo. Porque ele não quis. E nós temos que ser bastante rigorosos com esse tipo de irregularidade. Não é possível que o usuário já passe algumas linhas, um monte de tempo esperando na parada e chegar o veículo e não realizar o atendimento. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Senhor presidente, eu posso dar uma palavrinha brevemente? Pois não. Eu gostaria de pontuar, senhores, que em que pese realmente ser a palavra do motorista, se fosse para construir uma narrativa a fim de se eximir, era mais fácil dizer que sequer houve sinalização para embarque. Eu acho que isso seria mais fácil. Eu não precisaria criar toda essa história, o que não foi uma história criada. E o segundo ponto é que o motorista não parou porque simplesmente ele não quis. Isso é absurdo de se admitir. Faz parte do escopo de trabalho deles. Eles precisam fazer o embarque e desembarque de passageiros e conduzi-los com a máxima segurança possível. Então, dizer que foi por bel prazer que o motorista deixou de fazer isso, quando a gente sabe que realmente às vezes acontece de passageiros darem a sinalização em cima da hora, eu acho que é um pouco até leviano eu dizer que foi intencional. Então, eu gostaria realmente que os senhores considerassem isso, é a narrativa do motorista, foi o que a gente realmente apurou, infelizmente, para esse caso. O que eu tenho é a palavra do meu operador, o que eu tenho é saber os treinamentos que a MOB Brasil faz para poder garantir a qualidade da prestação de serviço com os nossos funcionários. E, assim, ok. Enfim, obrigado. Tá certo. A disse que quer replicar algo. Não, continuo mantendo o que disse. Aí está bem claro no auto. O motorista transitava pela faixa da esquerda. A H-menor que eu saiba tem uma faixa exclusiva. Por que estava fora da faixa exclusiva? Então, o auto tem que ser mantido. É isso. Ok. Processo número 22 da pauta. Queima de parada. Em votação. Conselheira Marcela, seu voto? Pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto? Pelo indeferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto? Indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 5-0. Ok, item 23, chave quebrada. O vereador votou pelo deferimento. Ok, com a palavra, operadora.
Gente, mais uma vez, questão de PEV, a nossa operação tem situações realmente em que as quebras ocorrem, os veículos são vistoriados, os problemas ocorrem durante a operação, o agente determinou o recolhimento e a gente atendeu isso prontamente, porque a fiscalização ela sempre é respeitada, né? E aí nós precisamos fazer o reparo e o recolhimento desse problema. Fizemos a substituição em tempo hábil, né? Afastando qualquer prejuízo à operação. Então, não teve prejuízo da operação. Os usuários não foram prejudicados. A gente não recebeu nenhum tipo de reclamação de um usuário que precisasse fazer a utilização da PEV e não fez porque ela estava quebrada. Mas realmente aconteceu, ocorreu a quebra durante a operação e nós precisamos fazer a substituição do veículo. Então, em razão disso, gostaria que os senhores, pela razoabilidade, pelas circunstâncias operacionais que ocorrem com todo mundo, reconsiderassem e fossem pelo deferimento. Obrigada. Ok, com a palavra disse. Bom, conselheiros, PEV, os senhores têm todas as informações necessárias para seu convencimento. Só gostaria de apontar o horário que essa irregularidade foi constatada, 9h20 da manhã. Então, pode ser colocado em julgamento. Ok, obrigado, Dice. Processo número 23 da pauta. PEV quebrada em votação. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 4-1. Ok. Último item da pauta, o motivo da infração é ar-condicionado sem funcionar. Marcela Campos, ela votou pelo deferimento de um auto, que é o 21.404, e o indeferimento do 21.403. Ah, eu tenho. Ok, com a palavra a operadora. Gente, esses dois autos é importante a gente analisar em separado, porque no auto 21.403, o fiscal reconhece que não recolheu, não determinou o recolhimento do veículo para não prejudicar a operação. Então, assim, não houve prejuízo operacional, né? A gente não causou transtorno aos usuários. O veículo posteriormente foi consertado e retornou à operação conforme a OSO que a gente anexou. Isso com relação ao auto 21.403. Com relação ao auto 21.404, o próprio fiscal reconhece que no momento da autuação o veículo estava sendo recolhido para a garagem, ou seja, não estava operando no momento. A atitude de providenciar o conserto do veículo foi por iniciativa da própria operadora. O veículo foi recolhido, consertado, conforme mostra a nossa OSO. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem o voto da relatora no 21.404, justamente por conta desse ponto específico de que o veículo já não estava mais em operação, a gente já estava recolhendo, justamente porque a própria operadora identificou a situação, e modificassem o entendimento com relação ao 21.403, porque a gente não causou prejuízo à operação nesse auto. Obrigada. Ok, com a palavra disse. Bom, conselheiros, o 21.404 não está em julgamento, porque esse auto já foi até deferido em primeira instância pelo presidente do CTM. Então, o que está em discussão apenas é o auto 21.403. O fiscal não recolheu o veículo, não determinou o recolhimento, porque era 6h35 da manhã, horário de pico, na linha Rio Doce CDU. Se ele recolhe esse carro, o prejuízo ao usuário ia ser imenso. Mas o que está em discussão aqui é se o carro estava quebrado ou não, o equipamento. E estava. Tanto estava quebrado que a empresa fez a troca do condensador do ar e da correia do compressor. E só fez esses serviços porque houve uma determinação do fiscal. Diferente do outro auto,
houve uma proatividade do motorista, ele já estava recolhendo o veículo. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. O que estamos discutindo aqui é só o 21.403. É isso. Ok, obrigado, Adice. Processo número 24 da pauta, ar-condicionado quebrado. Doutor Fernando, seu voto? Voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton? Deferimento. Vereador Júnior? Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Deferido 3-2, correto? Então finalizamos por hoje. Bom dia a todos. Bom dia a todos, gente. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Até a próxima.